A história começa em 2014, quando eu decidi ir para a Irlanda fazer trabalho voluntário com pessoas com deficiência mental, com deficiência de aprendizado. Mas por que lá? Você tinha alguma ligação? Tinha alguma amiga? Não, assim, não. Eu tinha, na época, assim, eu sempre fui muito apegada ao meu pai. E o meu pai era surfista de ondas grandes, era marinheiro de marinha mercante, ele sempre viajou o mundo inteiro. E o meu pai fez uma viagem que ele queria muito fazer, que ia entrar um swell aí de ondas gigantes, México, El Salvador, Panamá. E ele foi para pegar onda, assim, saiu de casa super feliz, super jovem, esportista. E eu cresci vendo fotos do meu pai viajando. Ele sempre falou pra mim sobre a importância de viajar, conhecer o mundo, novas culturas e tal. Nunca tive vontade de sair do país pra viver em outro país e largar o Brasil, mas tinha essa vontade e, infelizmente, meu pai veio a falecer em 2014, um infarto, assim, do nada, assim, no hotel que ele tava. E isso me pegou muito, porque eu nunca havia perdido ninguém tão próximo a mim, né? E foi logo meu pai, assim, que eu tinha uma ligação muito forte com ele. Tenho até hoje, né? E tenho certeza que ele lá de cima tá me ajudando também. Mas depois que ele faleceu, assim, eu tinha tava ali acabando a faculdade. E pra mim eu entendi que aquele momento, assim, eu precisava sair um pouquinho da minha zona de conforto. Quando a gente perde uma pessoa muito próxima da gente, a gente entende que a vida é muito curta, né? Passa muito rápido, é um estalo de dedos, é um suspiro e às vezes você não tá mais aqui. Então eu entendia que naquele momento eu sempre tive o sonho de ser mãe, ter minha família, ter meu trabalho, e entendia que o momento certo era aquele, porque depois seria muito difícil. E aí eu me inscrevi, procurei, eu era patinadora de velocidade da equipe brasileira de patinação de velocidade, caí, machuquei o tornozelo, fiquei de cama, não tinha mais o que fazer da minha vida, e aí botei no computador trabalho voluntário em outros países, e eu queria ajudar tartarugas, essas coisas assim. E aí descobri esse trabalho voluntário e tinha Irlanda, Escócia e Reino Unido. E aí eu me candidatei e a que mais conversou comigo foi a Irlanda e Escócia também. Mas, assim, por uma questão de escolhas, assim, de local, achei que a Escócia era um pouco mais isolada. E resolvi fazer na Irlanda. Foi isso, essa foi a minha decisão, assim, de ir pra Irlanda. Fui para esse trabalho voluntário, fiquei 1 ano nesse local. Uma experiência enorme pra mim, pra minha vida, de crescimento e tal, de entendimento também das coisas, de aprender a ser muito grata pela vida, né? Eu cuidava de pessoas deficientes mentais, que pequenas coisas, pequenas tarefas, assim, do dia eram grandes realizações pra ele, né? E eu fiquei meio que isolada, era numa fazenda no interior da Irlanda, onde eu passei lá 1 ano. Cidade? Chamava Kilkenny, em Callan, condado de Callan. Vê se você acha a foto, Lene, por favor. É bem assim, não tem nada. Você vai achar mato. Você vai achar um mato e as ovelhas e só. Você assim, gostou do local? Gostei, uma experiência muito diferente. Era muito isolado para uma menina naquela época, né? Saindo do Rio de Janeiro, praia, uma vida completamente diferente. Para ir para um local desse, porque teoricamente era tudo muito bonito, mas teoricamente era um local de pessoas deficientes mentais. Muito assim, frio. Muito frio, muito solitário. A gente não tinha acesso à televisão, rádio, celular, era só à noite, nos momentos vagos. Nossa, foi um retiro. Basicamente, assim, mas muito engrandecedora, assim, sabe? Eu tinha a gente chamava de residente, né? Que era minha, assim, né? Então eu tinha que aprender tudo dela, porque essas pessoas que têm deficiência mental, se você colocar, assim, se ela toma um café da manhã e o copo tem que ser do lado direito, se você colocar do lado esquerdo, aquilo desencadeia uma crise muito grande. Então eu tive que aprender tudo sobre ela, sobre os costumes, sobre o que faria ela se acalmar, e cuidava dela. Passei esse tempo, assim, muito, muito gratificante, assim, de cuidado, de esquecer um pouquinho de mim pra me doar pro outro, assim, foi incrível. E aí, quanto tempo? E aí, fiquei 1 ano, aí depois desse tempo, o meu intuito de ir pra Irlanda foi fazer trabalho voluntário, fazer algo de bom para o mundo, para a sociedade, contribuir para alguma coisa, mas também conhecer a Europa e viajar. Só que esse local eu ficava muito reclusa, assim, né? Era um local muito longe de tudo, assim. Para chegar na cidade mais próxima, você tinha que pedalar 40 minutos com uma headlight, né? Assim, com aquela luz de cabeça. E de bicicleta durante 40 minutos no frio, assim, que o vento que soprava, assim, parecia que tava cortando a sua face. O nariz vai cair, né? Exatamente. Parece que o nariz vai cair.
E aí pegava mais um ônibus de meia hora para chegar numa cidadezinha bem pequena. Então era muito difícil. Então, mas tinham outros voluntários assim de outros países, e o local era uma grande fazenda que tínhamos várias atividades de música, concerto, culinária, tinham workshops, festividades. A vida era bem agitada nesse sentido, era bem bacana. E de lá, assim, tive essa dificuldade, então não conseguia viajar ou conhecer os outros lugares e fazer também um pouco do que eu queria. E de lá, eu decidi estender um pouquinho mais e fazer trabalho voluntário já na capital, em Dublin. E lá eu trabalhei num local chamado Simon Community, que eles cuidavam de pessoas homeless, que seriam pessoas que não tinham casa, em situação de rua, que foram acolhidas pelo governo. E aí eu já entrava na parte final, que era aquele momento onde eles estavam já sendo realocados para uma residência que o governo fornecia, e eu fazia toda a inserção deles novamente na vida cotidiana, porque muitos deles não sabiam nem fazer contas, né? Ir ao mercado para pagar coisas, então eu os acompanhava, ajudava a se reinserir, assim, ir aos médicos, e essa foi... Esse ano e meio, mais ou menos, 1 ano e meio, foi aí. E daí de Dublin, como já tem um aeroporto ali na cidade, que já é a capital, dali eu conseguia ir viajar. Então eu viajei bastante, fui inclusive pro Marrocos. Aí eu consegui, porque aos finais de semana você pega um avião, assim, você tá... 2 minutos tá em qualquer lugar. Você tá em qualquer lugar, você tá na Inglaterra, você tá na Escócia, você tá na França, você tá na Alemanha. Então, como eu tinha o trabalho voluntário lá, era muito mais flexível. Eu conseguia viajar, eles pagavam também um valor que eles chamavam de pocket money. Tá mostrando ali. Essa é a tua primeira cidade? Essa é a cidade, mas isso aí é o condado, né? Isso aí é aquela cidade que eu falei que você tem que... a cidade grande que já tinha que... Você põe a bicicleta, que tem que pedalar um tempão no frio. Você ia pro campo ainda. Exatamente, mas daí essa era... aquela foto que parece grande, mas deve ser essa rua, né? Exatamente, mas é exatamente isso. Esse daí é a cidade que é uma ruazinha só. É a cidade de primeira, né? Você engatar a segunda, você sai dela, né? Exatamente. Uma gracinha, assim, mas não tinha nada pra fazer. Mas Dublin já é mais parecido com São Paulo, uma cidade maior. Não tão como São Paulo, não mas... Não é tão grande. Ela é um bairro de Londres. Eu nunca fui, mas eu sou louco pra conhecer dela. Mas me falam que é como se fosse um pedacinho de Londres, não é isso? Isso. Muito brasileiro lá ou não? Muito brasileiro. Você andava na rua, assim, e parecia que você tava no Brasil. E em relação ao teu visto, como que tava lá? Você podia Eu tinha um visto, porque como eu fui convidada por essa instituição, eu tinha um visto que chamava, acho que, se eu não me engano, acho que era o visto 2, que chamam de Stamp 2. Não tenho certeza agora, mas eu acho que era isso, Stamp 2, que eu poderia trabalhar como voluntário. Eu não poderia trabalhar remunerada, somente como voluntária, e tinha o visto para permanecer no país. Eu acho que eu poderia ficar com esse visto e permanecer no país durante 3 anos. Entendi. Então, por isso que eu fiquei esse 1 ano e meio, assim. Então, tinha um visto de permanência, tudo direitinho. E era um trabalho voluntário, mas eles tinham uma coisa que eles chamavam de pocket money. E quando eu tava lá nesse trabalho voluntário de Callan, era uma ajuda de custo. Lá na Irlanda, em Callan, era praticamente nada, assim, né? E a gente nem precisava, porque nem saía, então... Tinha comida lá? Tinha tudo. A gente tinha uma fazenda, então tinha horta, onde a gente plantava comidas orgânicas, e era isso que eu fui fazer também, que a minha formação vem de nutrição, então era tudo muito orgânico, essa parte de alimentação. Já na capital, em Dublin, não, eles davam um pocket money que era de 100 euros por semana. Já melhorou bem. Então, assim, na verdade, com 40 euros você pega um voo. Tem aqueles voos low cost. Aer Lingus, low cost. Com aeroportos, você nem sabe que existe. Parece um terminal de ônibus, bem pequenininho. Então, eu conseguia viajar muito, assim, né? E eu tinha todas as minhas despesas também pagas pela organização de trabalho voluntário. E aí foi também uma experiência muito boa lá, né? Nesse local também, do Simon Community também. E em Dublin... Você sai dessa comunidade e quer permanecer na Inglaterra. Não queria. Na Irlanda eu ainda estava lá. E aí eles dão um períodozinho de férias, né? E aí nesse momento eu fui para Galway, que era uma cidadezinha bem turística, muito bonitinha também. Na casa de uma senhora que a gente se conheceu da época que eu fazia trabalho voluntário lá naquela cidade menor, e ela me convidou para ir até a casa dela, e nesse momento eu fui até lá, passei um períodozinho com ela, e foi quando, ali nessa cidade de Galway, que eu
conheci o genitor das minhas filhas num restaurante, a gente se conheceu. No meio do inverno, era bem na época de inverno dezembro. É frio quanto? Muito frio, muito frio. É tipo menos, Escócia, menos. Menos 10, menos 20? Pode chegar, assim, Tá. mas menos 4, Tá. talvez, digamos assim. Mas é um frio que corta, assim. É bem. Não é igual o frio daqui, parece, sabe? Parece que é um frio muito mais gelado, assim. Então, foi quando eu o conheci lá nessa cidade, e aí começamos a ter um relacionamento nesse momento. Ele não era dessa cidade, ele morava numa outra cidade você chamada conhece ele Limerick. Nesse restaurante. A gente tava lá, eu tava no restaurante com a Tina, e a gente se aproximou, ele se aproximou de mim, falou comigo e tal. Sempre todo mundo... O irlandês, ele é um pouco assim, meio... Paquerento? Não é nem paquerento, eles são bem Eu tímidos. inventei uma palavra, paquerador, né? Paquerador. E eu fui na onda. A gente é assim. Já patenteei, já. Então, assim, não, ele chegou até mim, aí a gente achei, assim, né, bacana, a gente tava ali, tava com a Tina, conversamos um pouquinho, e ele era de uma outra cidade, né, ele morava numa cidade chamada Limerick, que ficava mais ou menos umas 2h30. E ali, ele começou a viajar da cidade de Limerick para me encontrar em Galway. E ele vinha 2h30 de carro para jantar comigo e depois mais 2h30 de carro de volta. E eu falava, nossa, né? E que bacana, uma pessoa que realmente está interessada. E eu já estava todo aquele tempo muito sozinha também, muito solitária, sem ninguém. E aí engatamos o relacionamento. Vocês têm a mesma idade? Não. Não, Ele é mais inclusive, velho, ele né? é mais velho, ele é bem mais velho, só que ele mentiu a minha idade e eu só soube... Como assim, mentiu para as autoridades? Não, mentiu pra mim, durante um bom Ele tempo. mentiu a idade dele pra você? dele pra mim. Ah, é? Ele falou que tinha quantos anos? Ele falou que acho que ele tinha 40 e na verdade acho que ele tinha 45, acho que ou 38 e 40, foi alguma coisa assim. Não tem muitos anos já. Mentiu pra baixo, né? Falou que tinha menos. Ele falou que tinha menos idade. Não mentia pra mim. Eu tenho um amigo que mente pra cima. É mesmo? E por exemplo, ele é muito inteligente, porque eles falam assim, quando você tem 55. Nossa, você não parece ter 50. Ele ficou, obrigado. O problema é quando falam, nossa, você tá bem. Tá bem pra É idade. só isso. Ele, não, mas eu não tenho 55, eu tenho 50. Mas ele mentiu pra você e você descobre quando? Já quando a gente já tava na época, porque o nosso casamento, ele foi assim, a gente começou a se conhecer e era tudo, assim, você imagina você mora numa cidade, a pessoa mora numa outra cidade e vocês só se encontram... De sábado. Finais de semana pra sair, pra jantar, sempre tudo muito bonito. Sabe? Então, assim, geralmente a pessoa mostra o melhor lado. Então, era isso, na verdade, que a gente fazia. Ficamos um bom tempo. O convívio era muito pequeno. Isso. Aí, dali, eu voltei para fazer trabalho voluntário com pessoas com deficiência mental, que foi na cidade de Kildare, que é ali mais ou menos nos arredores de Dublin. E aí, ele passava aí para lá, me pegava e a gente saía, passeava também. E o nosso relacionamento, ele foi muito focado nisso. Só que nessa época do relacionamento, que a gente tava, assim, se conhecendo, é normal que a gente pergunte pra pessoa, né? O que você gosta de fazer, quais são os seus hobbies, qual o seu antigo relacionamento, né? Se terminou há pouco tempo. Qual a sua família, o que você tem de história. Exatamente. Mas um homem que sejam 38, 40, já tem muito tempo. Não era nem 38, era uma diferença de idade, assim, de 6 anos, mais ou menos, 5, 6 anos que ele fez vamos pra supor, mim. se ele tinha 45, ele falou 40 já é uma idade. Exatamente. Você fez muita coisa, né? Exatamente. Mas nessas conversas, assim... ele se mostrou uma pessoa, só que eu achei que era da cultura, só que ele, assim, ele era uma pessoa que não tinha muitos amigos, não tinha muitos hobbies, não tinha muito interesse, ele já tinha uma filha do primeiro casamento, e ele falava muito somente da filha, né, que o interesse dele era da filha. Ele trabalhava durante o dia como ele era uma empresa de storage, que chama como de... Armazenamento de... aqueles galpões, onde as pessoas alugam para colocar. E ele meio que era gerente, assim. Mas aos finais de semana, já há 17 anos, ele era chefe de segurança de uma boate muito conhecida lá, na verdade, na Irlanda inteira, porque quem frequentava muito era aquele McGregor, que costumava ir. Chamava Icon. Ele morava... Em Dublin mesmo? Não, ele morava em Limerick. Em Limerick, E essa boate ficava lá. É uma cidade grandinha, maior.
Tem uma boate? É a única da cidade, assim, então é muito conhecida, assim, pessoas saíam de Dublin pra ir pra lá, era uma cidade bem, era uma... Próxima a Dublin? Umas 2 horas e meia, talvez 3 horas. Tem que querer muito dançar, né, gente? Tem que querer muito, mas ficou bastante conhecida porque o McGregor costumava muito ir pra essa boate. Então ele, há 17 anos, ele trabalhava como chefe de segurança dessa boate, aos finais de semana, quinta, sexta, sábado, domingo, e durante o dia ele tinha esse trabalho, assim, segundo ele, somente o interesse dele era basicamente só trabalhar e filha, não tinha muitos amigos, não tinha muitos hobbies. Eu comecei a achar isso muito estranho, porque normalmente você conhece um homem, geralmente eu gosto de carro, eu gosto de música, eu toco instrumento, eu gosto de mountain bike, eu gosto de... Mas jogar ou futebol, ver futebol. Exatamente, Então, assim, rugby, no né? Rio, lá, então, sei lá, surfar, mas lá qualquer rugby, coisa, né? rugby, qualquer coisa. Mas ele sempre me falou que ele não tinha muitos interesses, ele era muito, muito sozinho, assim, sabe? Só que você acha que é muito da cultura, né? Porque é um país já também diferente, né? E foi isso. Mas aí ele depois... Desculpa te cortar. Ele foi seu primeiro e único homem irlandês que você conheceu? Ou você teve algum namoradinho? Não, tive uma pessoa que eu conheci ali antes, mas nada demais, assim. Nada demais. Porque dentro dessa cultura... Irlanda não é Nova York, né? Não é Miami. Assim, é um país que você tem mais dificuldade. Se você me falar Irlanda, eu tenho dificuldade de enxergar. Sim. E de entender a pessoa. Então, exatamente essa diferença cultural que você aponta te coloca numa zona de você aceitar que ele seja assim. E de não estranhar. Não estranhar. Assim. Se fosse no Rio, você ia estranhar. Eu vinha de um local do interior da Irlanda, onde todo mundo é muito pacato. Você tem uma casa aqui, a outra casa é daqui a não sei quantos quilômetros, assim, sabe? E terrenos, assim, muito grandes. Então, as pessoas, elas são mais isoladas mesmo, sabe?